Noite. Ai, tá me ouvindo? Acho que agora tá. Bom, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo que tá por aí, que tá chegando. Tô vendo que o número tá aumentando. Acho que vocês já foram avisadas que a gente começou, então, antes da gente dar início à primeira mesa, é sempre bom eu contar um pouquinho do porquê que a gente está aqui. E para a gente é muito especial poder estar realizando esse evento, que é a Jornada da Saúde Mental Materna, dentro do mês de setembro. Né, eu acho que esse mês ele sempre traz a gente para essa reflexão e claro que aqui não poderia ser diferente. Então a gente trouxe esse conteúdo super especial e de verdade a gente espera que seja, né, um momento de muito aprendizado, de muita troca e que vocês também se sintam bastante acolhidas com tudo que a gente vai entregar aqui para vocês. E, né, vou esperar aqui um tempinho enquanto vocês vão chegando. Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Letícia, sou a fundadora da Gestar e para quem não me conhece, né, e não conhece a Gestar é uma plataforma totalmente online e o nosso objetivo é conectar profissionais que atuam na saúde, cuidado e bem-estar materno-infantil, as famílias que buscam esse atendimento e a gente tem um crivo, né, muito importante que é de selecionar as profissionais que atuam de forma humanizada, de forma respeitosa e sempre prezando pelas evidências científicas e pela autonomia da família. Né? Então aqui você sempre vai se sentir acolhida, porque o nosso maior objetivo é te entregar informação de qualidade e com isso que fazer com que você, né, tome a escolha ideal para sua família e para o seu momento. Já falei que eu estou muito feliz de estar aqui e espero de verdade que vocês também estejam. Quero pedir também para vocês darem like aqui nesse vídeo, né, para ele aparecer também para outras pessoas enquanto a gente está ao vivo. Se inscrever no nosso canal, ficar de olho aí nos comentários, porque a gente também vai fazer algumas perguntinhas enquanto as meninas falam, né, sobre as temáticas que estão sendo debatidas na mesa. E primeiro, antes de tudo, de chamar a mesa 1, vou fazer um último pedido, que é para que vocês contem aqui para a gente de onde vocês estão assistindo e o que vocês esperam, né, para o dia de hoje. E, bom, já dei aqui um bom tempo falando, né, acho que já dá para a gente ir começando. E para a primeira mesa, eu vou chamar ninguém menos importante, né, que essas 3 profissionais parceiras da Gestar. Esqueci, gente, me lembraram aqui que tem um QR Code na tela e esse QR Code, ele é para que, caso vocês queiram conhecer mais sobre as profissionais que vão estar nessa mesa, você lê esse QR Code ou clica no link que está fixado nos comentários para poder fazer com que a gente saiba que você está interessada e a gente conecte vocês a essas profissionais. Bom, então vamos lá chamar a mesa 1 e eu vou chamar ao palco a Natália Aguilar, a Fernanda Maciel e a Mariana Pimentel para falar do tema A Importância do Psicológico no Trabalho de Parto. Sejam bem-vindas, meninas. Espero que seja uma mesa super especial para vocês e para quem está assistindo. E daqui a pouco eu apareço de novo. Boa mesa. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Natália Aguilar e hoje vou conduzir essa mesa dessa noite, essa primeira mesa da noite. Eu sou psicóloga perinatal, sou especialista em luto e hoje eu vou mediar essa mesa que tem como tema a importância do psicológico no trabalho de parto, nessa nossa jornada da saúde mental materna que está sendo promovida, né, tão bem promovida aí pela Gestar, tá? E para compor a nossa mesa, eu vou apresentar as nossas convidadas. Vou começar falando da Mari. A Mari tá aí, gente, que eu não tô conseguindo vê-la. Mais cedo ela tinha me dito que ela estava com problema na internet, mas ela estava aqui com a gente, né? Já tinha... Sim. Bom, de toda forma, eu vou apresentar, e aí, se ela aparecer, daí a gente retoma aí, tá bom? Então, a Mariana Pimentel, ela atua hoje como enfermeira obstetra na equipe
Novo Ser, no acompanhamento de pré-natal, trabalho de parto e pós-parto hospitalar e domiciliar. Ela é consultora de amamentação, já atuou por 6 anos como doula e idealizadora do espaço Volver Saúde e Acolhimento, e é mãe do Elias. E também a Fernanda Maciel, boa noite, Fê. Boa noite. Fernanda Machado Maciel, ela é psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal Fluminense, é doula, formada pela Ando RJ em 2012. Em 2018, criou o Tecer Psicologia, atuando diretamente no cuidado, acolhimento e escuta de gestantes, puérperas e mães. Também tem um interesse e atuação voltado para o cuidado de pessoas enlutadas pela perda gestacional e neonatal. É especializanda em atenção integral materno-infantil da maternidade escola UFRJ e voluntária da organização Pais em Luto. Então, eu queria passar... Oi? Juntas, né? Juntas. Juntas. Queria, então, passar um pouquinho a palavra, né, por enquanto para você, Fê, enquanto a Mari não aparece, tá? Para falar um pouquinho desse tema que parece ser tão importante, parece ser básico, mas não é tão básico assim, né? Então, o que você tem para trazer hoje? Um pouquinho, não é nada básico, não é nada óbvio, né, Fê? Infelizmente não, mas eu acho que a Gestar e outras iniciativas vêm aí para entregar isso, para poder falar disso, para poder conectar cada vez mais as mães. A Mari entrou aí? A Mari entrou. Boa noite, Mari. Desculpa, gente, que eu tô com um probleminha na internet aqui, tá complicado. Fica tranquila. Eu quase morri aqui, mas agora eu tô bem, você chegou. Tudo sob controle. Tá tudo sob controle. O quanto é importante poder trazer, né, nesse setembro amarelo, essa temática da saúde mental materna e poder juntar isso com o parto, né? Qual o papel do psicológico no trabalho de parto. Uhum. E a gente começa a pensar um pouco que esse psicológico, né, que é um nome meio coloquial, falado assim, né, rapidamente, né, mas esse psicológico, ele começa muito antes da gestação, né? Então, essa mulher que engravida, né, essa mulher que pensa em engravidar, ela já tem uma história de vida, ela tem uma história de parto, né? Ela tem uma história do que ela entende de parto dentro da família dela, então as mulheres que pariram, qual foi o parto, como ela viu o parto da mãe, como ela viu o parto da avó, como é a ideia de parto na família, né? E tem a sua própria história, e essa questão do autoconhecimento, antes mesmo da concepção, ela nem sempre é olhada com a importância que ela tem, né? Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer é isso, né? O parto ele não é um evento isolado, a gestação não é um evento isolado da história dessa mulher, né? Então, trazer para a gente pensar como essa mulher entende o parto, de onde ela veio, o parto na sua família e a sua história em relação a isso. Essa primeiro... A gente traz, em geral, na primeira demanda assim, né, de atendimento, quando as mulheres chegam para mim, enfermeira obstetra, né, para a enfermeira obstetra Thaís, né, da equipe Novo Ser, elas vêm com muitos desafios ali adiante, muito perdidas, e muitas vezes tratando justamente assim, como se fosse somente aquele evento. Né? Então, eu quero me preparar para o parto nesse momento, e aí a gente já vai fazendo essa busca assim, de lá de trás, né? Qual é aquela relação, quais são os reais desejos dela em estar ali com a gente, procurando o nosso trabalho, o que ela realmente almeja com isso. Tem uma rede de apoio ali junto com ela, quem vai ser essa rede de apoio que vai estar ali a todo momento ao lado dela, fazendo também parte de todo esse planejamento, que às vezes está muito naquele ideal, né? E aí, quando a gente coloca no real, vamos escrever, vamos colocar em prática o que é possível, né?
E aí essa rede de apoio precisa estar compartilhando disso também. E a gente sempre traz justamente esse caminho, assim, não vai ser só aquele trabalho de parto. Existe uma mulher que se desenvolveu, que cresceu, que lá atrás, né, que já teve uma primeira decepção amorosa, por exemplo, que já teve uma perda, como é que foi aquele primeiro ciclo menstrual dela, como é que ela teve essa abertura para lidar com esse momento assim de transição, né, da infância para a vida adolescente, essa passagem para a vida adulta, e isso tudo vai estar vindo enquanto bagagem também para ela naquele momento do trabalho de parto mesmo. Isso. Acho que a Fica Mari tudo marcado, né? Sim. A Mari traz um pouco, então, dessa mulher que ela encontra, né? Geralmente a Mari já é procurada depois que ela já está gestando, né? Então já é uma gestante, e como ela vai sendo atravessada por diferentes conflitos, né? E conflitos esse que tem a ver com isso que a gente está falando de saúde mental, e que vão estar depois lá na hora do parto. Muitas vezes eles vão ter o parto como gatilho, né? Então, como ela vive. Então, eu trouxe como ela viveu antes da gestação, qual é o autoconhecimento que ela tem dela mesma e dos desejos dela. Vão estar na hora do parto, e como ela, então, passa pelos desafios durante a gestação. E que desafios que a gente vai encontrar, por exemplo, um que a gente precisa falar, que é o desafio que essa mulher enfrenta diante das transformações que o corpo dela vem sofrendo ao longo da gestação, né? O desafio de ser... Pode seguir. Pode. Não, é essa lembrança assim, de que começam realmente esses desafios e começam a fazer aquelas conexões que a gente faz. Geralmente nos momentos de transição, né, no momentos de grandes decisões, de mudanças, a gente começa a fazer conexões com o que a gente já vivenciou. Tanto com conexões mentais, né, visuais, conexões corporais, e a mulher faz justamente essa retomada nesse momento da gestação, do desenvolver daquele corpo, daquele novo ser, aquela barriga que está crescendo, desde como a Ananda já falou, como é que foi essa história dessa concepção lá para ela, e agora ali a realidade está acontecendo mesmo. Nossa, meu corpo está em transformação plena, né? Sim. E aí essa retomada também para a ancestralidade, como que foi essa relação dela com aquela mãe, com aquela avó, com aquela sogra que às vezes está ali naquele momento, né? Como que está sendo essa relação entre mulheres, né? Daquela história, daquele corpo. Sim, uma outra coisa que a gente gosta de trabalhar, que a gente acha importante trabalhar com a gestante nesse momento, e que, mais uma vez, ele impacta, né? Ele aparece, ele pode vir na hora do parto, que é o que a gente chama de ambivalência, né? O que é ambivalência materna, então? Hoje eu estava lá na pós, a gente estava falando sobre vínculo, né? Em que momento que essa mãe se vincula a esse bebê? É quando teve o beta positivo? É quando pensou em engravidar? É quando foi quando sentiu mexer? Foi assim que nasceu, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, né? Nasce o bebê, nasce a mulher. Que momento que ela se vincula, né? E ao mesmo tempo, como é esse vínculo, né? É um vínculo romântico de eu amo, eu amo, eu amo, ou é um vínculo que pode comportar também certo conflito, né? Porque é um bebê que vem e transforma o seu corpo, transforma a sua vida. E a gente não fala muito disso, né? A grávida é aquela figura sagrada, é aquela figura de amor, de romantismo. E que tem que estar plena, né? Plenitude. Né? De Você é a mulher que alcançou o ideal que todas as mulheres devem desejar. Tem que estar muito feliz, porque se você não tiver, você é uma pecadora, né? Como é que você chora, né? Nossa, você tá aí, tanta gente queria estar grávida, né? Sim, sim. Grávida, né? Eu voltei. E enquanto... Estou dando umas
Tá tudo bem? Tá tudo bem. Deu uma travadinha, mas tá tudo bem. Tá dando para ver você sim. E o quanto é importante que a gestante tenha contato com esse caráter da ambivalência que marca a gestação, que marca o parto e que marca a maternidade, né? A gente vai entrar um pouquinho mais no momento do parto. Não sei se a Mari quer comentar um pouquinho mais aí dessa fase da gestação. O que mais? Então, essa questão do corpo, a gente já pontuou, mas, assim, trazendo mais amplamente esse tema no sentido de sociedade. A partir do momento que essa mulher, ela gesta, ela está expondo para o mundo um novo corpo, está expondo para o mundo uma nova mulher. E como que essa sociedade, essa comunidade, né, iniciando ali pelo núcleo familiar, pelas pessoas mais próximas, pelos amigos mais próximos, há momentos em que ela está na rua sozinha. E eu digo aqui um pouco assim um pouco de invasão nesse ambiente que ela ainda está se adaptando, né? Então, os famosos palpites que muitas vezes são bem-vindos, mas muitas vezes poderiam ficar no lugar onde estavam antes. E aí, ainda assim, aquela mulher acaba sendo, digamos, obrigada a ouvir, porque vem de uma pessoa que ela gosta muito, né? Uma pessoa que ela admira, e aí vem aqueles palpites. A questão do desenvolvimento do corpo, né? Da barriga. Essa barriga tá pontuda, essa barriga tá redonda. Com certeza é menino, com certeza é menina. E que se torna um bem público também, né, Mari? É exatamente isso. É público, assim, deixa de ser assim, meu corpo passa a ser o corpo dos outros, né? E os outros acabam. E aí eu entendo um pouco essa questão assim social de que a vinda de um novo ser, né, na nova terra, né, na nova vida e tudo mais, traz também um esplendor, traz um encantamento. As pessoas querem ver aquela mulher, querem estar próximo àquela mulher. Tem uma questão assim também. Mas acho válido, assim, que as pessoas tenham um pouco mais de respeito mesmo, né? Saber até onde que elas podem chegar, saber até onde elas podem estar até tocando, porque eu vejo muitas vezes uma invasão do corpo, literalmente, assim, quer tocar, deixa eu tocar a sua barriga, deixa eu sentir seu bebê. Peraí, nem eu ainda não toquei direito aqui. Quando pede, tá bom, né, Mari? Quando pede, né? Quando pede, né? Porque geralmente a pessoa já vai, já põe a mão, né? Que é uma coisa bem, né? Eu não sei, nas minhas gravidezes, eu achava muito estranho isso. É uma invasão do espaço É uma invasão, outro. sim. E aí, como que você, enquanto gestante, você está lidando com aquele momento de plenas transições, assim, intensas transições, e ainda ter que lidar com o outro que se vê naquele lugar de, não, eu quero tocar você, quero estar ali, naquele ambiente que você ainda está se acostumando a ele, né? Sim. Sim. Então, a gente vem construindo, então, todas essas questões que passam aí e que não param porque você entrou em trabalho de parto. Pelo contrário, né? A gente fala que a gente entende, a gente sente, a gente percebe, a gente estuda o trabalho de parto como esse momento ali de catalisador, esse momento em que a mulher vai estar em contato muito intenso com toda a sua intimidade, com toda a sua história, com toda a sua vida, eu diria assim, né? Então, por isso trazer essas questões, então, para falar que esse psicológico no trabalho de parto, ele traz tudo isso que a gente trouxe, né? Ele é marcado pela forma como você experimentou esses conflitos ao longo da sua gestação. E aí a gente inclui as questões que dizem respeito ali também ao momento do parto, né? Acho que uma coisa que a Mari fala muito bem é o parto não é linear. E aí eu acho que ela pode falar bem essa ideia, porque existe um mito, uma ideia muito errada de que o parto acontece, você vai, né, da bolsa que estoura até o momento que o bebê nasce. E não é assim que a coisa acontece, né, Mari? Fala um pouquinho aí pra gente. Existe, acho que um pouco assim de... Pode falar.
Não, eu só ia, antes da fala da Mari, eu só ia colocar aqui, né, que a Cláudia Imenes fez um comentário aqui, né, gestantes e mães, também sou mãe, só para introduzir a sua fala, tá, Mari? Eu também sou mãe de dois, e o pré e o pós-parto, e o trabalho de parto foi um boom emocional, Sim. né? Sim. E aí, acho que introduzindo um pouquinho aí a sua fala, essa fala da Cláudia aí. Né? São transições intensas, justamente por a gente fazer essa trajetória, né? Desde lá da pré-concepção até o momento do desenvolvimento desse bebê, essa ligação, essa conexão com aquela gestação em si, e até você chegar às questões mais voltadas, assim, via de parto, o que o meu corpo, o que os profissionais que estão ao meu redor estão trazendo para mim nesse momento, quais são minhas escolhas e minhas necessidades reais. E lembrando nesse sentido dessa não linearidade do trabalho de parto, porque a gente faz um planejamento e aí pontuando o quanto é importante esse planejamento, independente da via de parto, tá? Não estou aqui falando somente daquele parto via baixa, né? Falo também de uma cesariana planejada. É necessário que você tenha uma afinidade com o que vai acontecer naquele momento, que você realize um plano de parto, porque independente da via de parto, muitas coisas podem acontecer naquele caminho. E para que você seja realmente assim respeitada, tenha um parto digno, um parto onde você se sinta acolhida, onde exista afeto, onde você seja sim o centro das atenções, independente de você estar num ambiente domiciliar, por exemplo, num parto domiciliar planejado, de você estar numa mesa de cirurgia com um anestesista, com um médico auxiliar e tudo mais. Você precisa ter colocado ali naquele planejamento quais são os seus desejos para aquele momento. Poxa, eu desejo que o meu bebê, dentro das possibilidades, esteja comigo, num contato pele a pele. Cordão umbilical, que seja um corte tardio desse cordão umbilical. E outras questões que são únicas, assim. Cada mulher tem um desejo pontual. E esse desejo precisa ser falado, precisa ser conversado, né, para que aquilo se torne, chegue mais perto de uma realidade ali possível dentro daquela assistência que vai ser elaborada para ela. E nisso, essa questão da não linearidade desse parto são as transições mesmo desse corpo, né? Por mais que esse corpo passe por etapas ao longo desse trabalho de parto, a gente sabiamente o nosso corpo tirando um pouco assim dos aspectos mitos, assim, né? Ah, estourou bolsa, vamos correr para o hospital. Não, gente, não é assim. Tem uma passagem, tem um passo a passo até chegar nesse momento de estar no hospital e recebendo aquela assistência hospitalar, por exemplo. Mas esse passo a passo o corpo é muito sábio, e dentro desse passo a passo, né, nessa intensidade das contrações, o corpo vai passando por diversas transições, sejam elas físicas, sejam questões emocionais. Cada contração que a gente vai recebendo, né, a gente trocando isso, né, Nanda? Cada contração que a gente recebe, eu costumo dizer que é um chamado para o nosso corpo. Então, é o corpo chamando de volta, olha, atenção, tem uma coisa diferente acontecendo por aqui. E isso também é muito respeitoso, assim, para nós mesmas, né? Nesse sentido do cuidado com as questões emocionais, porque quanto antes você se planeja também, quanto antes você cuida um pouco melhor das suas feridas, né? Das suas dores, menos elas vão atravessar esse possível trabalho de parto, esse momento do nascimento do seu bebê, essa transição sua da mulher que era antes, da mulher que sou agora. Então, esses planejamentos são muito importantes. Assim. Eu acho que muitas vezes a gente se prepara para botar esse corpo para funcionar, né? Para ajudar esse fisiológico, a gente faz uma terapia pélvica, a gente faz uma yoga, hidroginástica, caminhada, né? A gente está lá com o cheque em dia, né? Mas e aí, de repente, parou de evoluir, né? De repente, no meio do parto, para de evoluir. E a gente vai entender isso porque a gente numa concepção de saúde mental, né, o parto ele é um momento de portal de transformação.
Ele é um Sim. momento de morte e vida, né? Sim. De alguma forma, ali morre aquela mulher que existia até aquele momento e nasce, não estou dizendo que nasce imediatamente a mãe, não é isso, né? Mas, e isso é um processo também de vinculação com aquele bebê, isso vai acontecer no seu processo, mas tem um portal, né? E de que maneira a gente está preparada também para fazer essa passagem, né? E nem sempre a gente está pronta para se entregar nesse nível, né? Nesse nível de entrega, né? A questão do medo do que vem depois, né? É muito. Eu quero muito ter esse filho, mas eu tenho desespero de não saber o que eu vou fazer com esse filho. Então, Sim. E dentro da própria assistência, né? Sim, dentro da própria assistência, ao longo desse trabalho de parto, são muitas questões que nos invadem, né? Fisicamente. A questão da intimidade, Sim. né, Mari? Da intimidade, exatamente. Né? Eu converso com as... Pode falar. Momento de muita vulnerabilidade, né, que a gente passa, né, e aí eu acho que, não sei, né, acho que vocês podem responder melhor, né, mas assim, como é esse momento de vulnerabilidade, eu acho que nós ficamos muito mais propensos, né, a essas questões emocionais virem à tona com mais facilidade. Exato. Né? A começar ali, né, que a gente fica nua, a gente fica sem roupa, a gente fica, né? É isso. A começar por isso. Quando a gente chega para conversar com as gestantes, é uma das primeiras coisas que eu já falo logo no primeiro encontro. Você tem que saber se você realmente teve, assim, uma afinidade comigo. Sim. Com a Thaís, né? É aquela afinidade, assim, além das questões de segurança, da questão da profissional que somos, mas, assim, você precisa ter afinidade, isso é muito importante. Eu vou estar com você num dos momentos mais íntimos da sua vida, e aí quando eu já trago essa questão, assim, quais são as pessoas que já te viram nua até hoje, né? Quem são as pessoas que já viram, assim, seu corpo nu, inteiro, passando por dores, passando por aflições, né? Como é que é isso para você? Porque é uma invasão do espaço do outro real. E isso vai trazer conexões também afetivas, né? Tem questões lá de trás, às vezes, muitas vezes mal resolvidas, seja questão de infância, seja questão de relacionamento. Como que aquela mulher vai estar diante daquele cenário? A pessoa que vai estar ali com ela diretamente. Né, Mari? Relações de abuso, né? Exatamente. Isso vem assim à tona e isso é muito real. E muito delicado, assim. Então, é um momento que muitas vezes eu não tenho, assim, ferramentas profissionais para estar auxiliando como um todo. Então, o psicólogo, estando fazendo essa trajetória com essa mulher até ali, ele consegue avançar muito mais do que eu enquanto enfermeira, por mais que eu tenha vínculos, né, com aquela mulher, por mais que tenha a vivência do trabalho de parto em si. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar que é da dor, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que teve alguns comentários aí, a Natália quer, de repente, falar, né? Eu acho que teve um... tem um pessoal aqui que está comentando, né? A Érica Pereira comentou assim, que nem na barriga da minha mãe eu quis tocar, justamente por achar uma invasão de privacidade. Que é o que a gente estava falando um pouquinho, né? Sobre a barriga se tornar um bem público, né? Bem público. Essa questão da vulnerabilidade, né? A Jaqueline Viana fala assim: olá, é o meu primeiro dia aqui, seja bem-vinda, Jaqueline. E já gostei, obrigada pelo apoio. Estou na minha segunda gravidez, mas passo muito mal. Minha vida parou, me sinto depressiva e é o primeiro filho do meu noivo. Sim, olha quanta responsabilidade já colocada, né, em cima dessa gestação, a própria forma com que ela coloca, é o primeiro filho de. Então, isso já gera um ciclo, né, de ansiedade, de expectativas que é possível ser trabalhado, Jaqueline, né? Sim, a Jaqueline, isso mesmo. É possível, né?
Que bom que está conseguindo falar isso, né? Conseguindo espaço para você pensar isso, né? A importância de dar esse primeiro filho para o seu noivo, né? Que é uma situação que pode pipocar também ao longo da gravidez e no momento do parto, né? Só para a gente ir encaminhando, né? Para concluir, eu acho que a gente não pode deixar de falar da dor, né? É algo que as mulheres, as gestantes falam com a gente nesse processo do trabalho psicológico antes do parto, né? De não ter... olha, até me daria bem fazendo um parto normal, mas eu não suporto dor, né? E aí a gente vai entendendo, né? A gente vai podendo dizer quais foram as suas experiências de dor, e a gente vai falando dessas experiências de dor, e a gente vai tentando entender no que essa dor dessas experiências pode se relacionar à experiência do parto, né? E a gente vai gastando essas experiências para que a dor do parto possa ser aquilo que ela é, que é uma dor de entrega, dor de entrega e abertura, né? De abertura para receber o seu filho, né? Esse caráter meio animal, né? Que a gente se entrega e você entra naquele portal e pode, por se entregar para a dor, receber teu filho no colo, né? Eu acho que é importante falar. As mulheres conseguirem ressignificar mesmo, né? O que é dor para elas, né? Muitas vezes elas já chegam com aquelas histórias, né, de dores horríveis, horas em trabalho de parto, enfim, e quase morreu, e quase isso, e quase aquilo. Então, uma coisa de cada vez. O que é dor para você? O que é sentir dor para você? Geralmente a gente relaciona dor a algo que a gente perde, a algo que a gente não tem mais, né? A um algo afastamento ruim, né? Ruim, saudade, ao sofrimento, né? Sofrimento. Ao sofrimento. Sofrimento é uma coisa e dor é outra, né? E nem sempre a gente tem espaço para falar disso, né? Sim. E o muito nosso bom. corpo é tão sábio que ele vai nos ensinando, né? Aos pouquinhos Com a certeza. sentir também aquilo. Você sente Com aos certeza. poucos, os primeiros sinais da contração são bem leves, bem tranquilos, e aí aos pouquinhos o corpo vai se preparando para tudo aquilo. Então, tem um tempo aí, né, dessa caminhada com essa dor. Acho que assim, né, o nosso corpo ele trabalha, vai tudo no devido tempo e no devido lugar, né? Então, é um processo de confiar, né? Eu acredito muito que seja um processo de confiar, mas eu acho que espaços como esse abrem a possibilidade, né, de nós, de todas as mulheres, poderem ter a informação, né? Sim. Porque sem informação, todas essas coisas ficam, né, muito inatingíveis, porque são coisas que não são faladas, são coisas que não são trabalhadas, né? Então, só meninas, sentidas, né? E esses sentimentos ficam confusos e não tem esse espaço de fiar, né? De pegar cada fio desse, olhar, gastar, falar, né? É muita coisa. Eu estou disponível aí, quem quiser procurar depois para falar, para perguntar alguma coisa. Apareceram algumas perguntas, eu depois vou fazer, vou responder, porque eu fiquei tocada com essa questão. Uma das meninas falou dessa ambivalência e dessa falta desse envolvimento afetivo mesmo com esse bebê que está se desenvolvendo. Então, calma, que a gente vai dar uma lida aqui e aí a gente vai dar as respostas sim. Isso, as meninas vão olhar o chat agora com calma, tá, gente? A gente só vai caminhar agora para o fechamento, porque a gente tem a segunda mesa aí, que tem horário para começar. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está nos assistindo, a presença de vocês, Fernanda e Mari. Foi muito bom estar aqui com vocês, né, batendo esse papo gostoso e tão importante, né, para a gente, para as nossas mulheres aí do mundo, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu agradecer o pessoal da Gestar também. Sim, vamos agradecer. Agradeço muito ao Gestar por esse convite. Agradeço mais uma vez por poder estar com vocês, maravilhosos. Minha amiga queridíssima Fernanda, é sempre bom compartilhar mais conhecimento, trocar mais saberes. Quem desejar acompanhar o meu trabalho, por favor, me sigam. @equipe Novo Ser. E a Fê também, passo dela.
Pode ser lá pelo Isso. TC, né? @tcer.psi, que é o trabalho aqui do meu espaço. E na plataforma, né, tem também, você encontra a gente também lá pela plataforma para agendamento, para conversar, e estamos aí. Na plataforma do Gestar, tá? Para quem está assistindo. Tá bom? Isso. Estamos lá. Obrigada, Beijo. meninas. Quando for Obrigada, por aí, gente. Um beijo para todos aí. Boa noite. Boa Obrigada, noite. gente. Boa noite. Bom, gente, essa mesa foi incrível, né? Eu acho que todo mundo que está aqui conseguiu aproveitar bastante o tema. Agora, antes de chamar a mesa 2, em instantes eu já chamo, eu vou fazer igual ontem, que a gente chamou um micro intervalinho comercial. Como vocês sabem, né, essa jornada está sendo uma oportunidade de conectar as profissionais a vocês, mostrar um pouco mais sobre o trabalho delas, e a gente não consegue trazer todas de uma vez, mas ficamos pensando em como a gente poderia, né, colocar, além das que estão dentro das mesas, também participando do evento. E agora a gente vai passar 2 videozinhos, são bem rapidinhos, no formato Reels, para que vocês conheçam também outras 2 profissionais de Gestar e a gente consiga dar essa chance delas aparecerem aqui também. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Bom, estou aqui de volta e vou chamar. Hoje quem vai mediar essa mesa sou eu, essa segunda mesa. E vou chamar aqui ao palco digital, saudades palco presencial, as 2 maravilhosas, a Thaís Alcântara e a Mari Bittencourt. E hoje essa mesa ela vai ser mais um relato, né, do que um debate. Eu estou muito feliz de poder mediar aqui junto com vocês 2. E o tema, né, só para que todo mundo fique sabendo, das tentativas à barriga solidária. Relato de uma gestação fora da barriga da mãe. Só de ler eu já estou arrepiada, gente. Então eu espero que seja uma mesa super emocionante para vocês também. Para mim é uma honra poder estar aqui também mediando. E eu gosto muito de pedir para as pessoas se apresentarem, porque eu acho que ninguém fala melhor da gente do que nós mesmas. E aí vou pedir para a Thaís começar falando e aí depois eu passo para a Mari. Boa noite, é um prazerzaço estar aqui. Muito, muito, muito obrigada pelo convite da Letícia, da Gestar, que eu acompanho há muito tempo, né? Desde lá que era tipo uma ideia e assim, vi o desenvolver, tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, então obrigada. Meu nome é Thaís, eu tenho 38 anos, eu sou mãe da Paola e da Bianca, são gêmeas de 6 anos. E eu sou head comercial da Bitumami, que é uma social tech, é uma comunidade focada em transformar mães e mulheres, tornar mulheres mães mais líderes e livres economicamente. E foi através da Bitumami que a gente se conectou, né, Letícia? Isso mesmo. Obrigada, tá? Vamos lá, Mari. Bem, boa noite, né? E primeiramente eu quero agradecer muito esse espaço, porque eu acho que é muito importante para mim, né? Como tentante, e agora mãe do Vitor, graças a Tá. E para eu trazer, né, em pauta um assunto tão polêmico, tão difícil de conversar, e para que as mulheres se sintam apoiadas, entendeu? Então, primeiramente, muito obrigada por esse espaço. Meu nome é Mariane Bittencourt, agora mãe do Vitor, né? Também sou mãe de 2 pets, a Cacau e a Mel. Trabalho há 10 anos na indústria farmacêutica, na Sanofi. E agora meu objetivo maior é tentar ajudar as mulheres o quanto antes a olhar para a maternidade o mais cedo possível, né? Se esse for o desejo, né, das mulheres. Sim, com certeza. Eu que agradeço demais vocês terem topado vir aqui contar esse relato, que é realmente um tema
novo também, né? Eu acho que todo tema novo gera esses vários debates e embates, né? E para começar, eu queria pedir para a Mari contar um pouquinho dessa jornada dela de tentante, né? Se eu não me engano, foram 7 anos tentando, e que você pontuasse um pouquinho de quais foram os maiores desafios, né, até o dia de hoje. Então, eu vou tentar ser bem breve, né? Porque afinal foram 7 anos, né? Mas a minha jornada começou lá atrás, aos 35 anos. Hoje eu tenho 43 anos, né? Eu acho bastante importante eu falar isso, para vocês se atentarem até pela idade, né? Então, eu comecei com 35, fiquei tentando engravidar durante 1 ano, não consegui, mas após na verdade, um exame, que chama esterossalpingografia, eu acabei engravidando naturalmente, mas acabei perdendo, né? E aí tive que passar pela curetagem, né? Após a curetagem, eu tive um probleminha que é chamado sinéquia, que é uma fibrose que dá no endométrio, e a partir daí começaram a minha luta para tentar engravidar. E aí eu fui para a fertilização, tá? Passei por uma clínica, não estava andando muito certo, e aí fui para uma outra clínica, e aí passaram-se 7 anos fiz todas as tentativas possíveis, todas as tentativas, participei de pesquisa dentro da clínica. Então, assim, é uma jornada muito dolorosa, em todos os processos, porque começa do processo de você tomar os hormônios, depois ver quantos óvulos, ver se formou embrião. Então, é um processo de ansiedade e expectativa que você cria para depois vir o não, né? O negativo, né? E aí, o que acontece? As mulheres se frustram muito e se sentem... que esse vídeo que você mostrou, nossa, mostra exatamente o que é a tentante. Ela sente vergonha, ela se sente fracassada, ela se sente impotente. Quantas vezes eu cheguei para meu marido e falei: amor, arranja uma outra pessoa, porque eu sou incapaz de te dar um filho. Entendeu? Então, eu até me emociono. Mas é muito difícil, entendeu? Então, a mulher se sente incapaz, porque hoje a sociedade impõe que as mulheres tenham filho. Então, já tem essa pressão. E assim, eu digo hoje para as mulheres, você não tem que ter filho se você não quiser. Mas por que eu quero esse poder da fala, e agradeço a vocês muito de me dar esse espaço? Porque, mulheres, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Então, se eu conseguir, eu não sou nenhuma blogueira nem nada, eu não tenho um alcance na fala muito grande, mas se eu conseguir atingir uma mulher e fazer com que ela não passe por isso que eu passei, eu já estou muito feliz. Então, quantas amigas minhas falaram assim: Mari, obrigada por você conversar comigo, porque eu fui congelar meus óvulos. Mari, obrigada, eu me atentei à gravidez, já fiquei grávida antes do que eu esperava. Então, assim, logicamente que você não é obrigada a se expor. Mas se você se expor, expõe com a verdade, né? Expõe com o coração, não se sinta... Como é que eu vou falar para as tentantes? Não se sinta envergonhada. Não se sinta envergonhada. Se sinta... É o que esse vídeo que você passou é. Você é uma mulher forte. Você passou por isso tudo. Agora, hoje eu, com 43 anos, são poucas as coisas que me abalam. São poucas as coisas, depois dessa jornada toda. Então, por que eu falei lá atrás que eu comecei com 35 anos? Hoje eu tenho 43. Se você puder hoje, você que está escutando, que tem 35 ou menos, primeira coisa, pense: eu quero ser mãe? Eu não quero? Mas eu não sei se eu quero ser mãe. Então, faça pelo menos, comece a ir no médico, avaliar, ver os óvulos. Por quê? É importante que você, na verdade, previna, né? Se conheça. Não tem... Porque, assim, você congelar os óvulos vai prevenir que você passe por todo... Pode ser que você não precise passar, mas vai prevenir que você passe por todo esse sofrimento
entendeu? Então, a minha mensagem é essa, entendeu? Então, assim, mais uma coisa para o final que eu queria falar. A gente teve um assunto muito polêmico essas semanas da Cláudia Raia, né? E não cabe a mim, né, falar se foi natural, se não foi natural, mas é mais uma mensagem para as mulheres. Não se agarrem às exceções. 56 anos, se ela engravidou com 56 anos natural, não é porque ela engravidou com 56 anos que você vai se engravidar com 56 anos. Então, se atenta. Estou com 35? Pense. Não quero engravidar agora. Você tem direito de não engravidar agora. Mas pense que a mulher tem prazo. Infelizmente, nós temos prazo, é a realidade. Então, repense se não é válido você congelar seus óvulos para que você não precise passar pelo que eu passei. Por que eu estou me expondo? Porque se eu puder ajudar uma pessoa, eu estou feliz, gente. Eu estou muito feliz. É muito doloroso passar por todo esse processo. Eu não quero que as mulheres passem. E eu só vou conseguir ter o Vitor, é sério, vou conseguir ter o filho, porque eu achei um anjo na minha vida, que é a Thaís, que vai me dar meu bebê. Então, assim, é sério isso. E porque com todo o processo de dor, a gente vai abrindo a nossa cabeça para outras possibilidades de ser mãe. Quando o meu objetivo lá na frente é ser mãe. Mas isso pode não acontecer com todas. Nem todas vão abrir essa cabeça. E às vezes não abrem porque não conhecem todas as possibilidades. Por quê? Porque as mulheres não falam sobre isso. Por vergonha, por toda essa questão que eu acabei de falar. Entendeu? Então, se você for falar, é assim, por que eu estou falando aqui? Porque tentante, ou mulheres que estão tentando ou engravidar ou por fertilização, ou natural e não estão conseguindo, vocês não estão sozinhas. São muitas mulheres que passam por isso. Muitas mulheres. Por que você talvez não conheça? Porque as mulheres não falam sobre isso. Por isso eu acho importante, e esse espaço é muito importante para mim, para eu poder levar, eu tentar levar pelo menos um pouco de mulheres o que eu passei e tentar evitar com que elas passem por todo esse processo. Obrigada, Mari. Enquanto você estava falando, só antes de eu passar para Tá, você falou que a gente não fala, né? E a gente também não aprende sobre. E eu acho que uma coisa muito importante que eu só fui descobrir trabalhando com isso é que a gente já nasce com a nossa quantidade de reserva ovariana para a vida inteira, né? E conforme a vida vai passando, a gente vai perdendo na menstruação e essa reserva vai diminuindo cada vez mais. Claro que são casos e casos, né? Tem gente que consegue chegar a determinada idade com uma reserva ainda boa, mas eu acho que se a gente de primeira já soubesse, né, que é assim, né, a gente já estaria um pouco mais atenta a todas essas possibilidades, né, do que podem ou não acontecer. Sem querer te interromper, o que acontece? A mulher hoje, ela quer conquistar seu espaço profissional e acaba não se atentando para isso, exatamente pelo que você falou. A gente não sabe que a gente tem prazo. Quando a gente vai ver, já está com 36, 37, 38. Pode ser que você consiga engravidar? Claro que pode. Mas qual que é o mais importante aqui? É você não se agarrar nas exceções. Não é tão comum uma mulher com 45 anos engravidar natural. Acontece, lógico, a minha vizinha engravidou com 50, a outra minha amiga com 45, mas não se agarrem a isso. Não se agarrem ao que te traz, o que é conforto, né? Ah, não, a fulana engravidou com 45, eu também vou conseguir. Não é assim, isso é exceção. Sim, é isso. Com certeza. Eu acho que tem muito do quanto a carga sempre fica pra gente, né? Então, se a gente vai para o mercado e a gente tem que abrir mão, porque aí o mercado também não está preparado para receber mães, e aí a gente entra em vários questionamentos, né? E o porquê, né? Querem novas gerações, querem novas pessoas ambientando, mas não estão preparadas para receber mães.
E aí isso vai, né, desencadeando tudo isso na vida da mulher, né, e na vida da sociedade. E aí agora um pouquinho para a Thaís, Com queria certeza. que... Pode falar, tá? E depois Não, eu só pergunto. fazendo um gancho com o que você estava falando sobre não saber ou não conhecer, né? Eu até tinha essa noção que a gente vem já com uma carga pré-determinada, porque, sei lá com 12 anos, quando você vai aprender o ciclo, né, reprodutivo e tudo que envolve, não é nem educação sexual, é só, tipo, literalmente, como os bebês, né, tipo, são gerados. E a gente tem essa explicação, mas a gente não entende o impacto que isso tem na nossa vida, né? Então, hoje, quando eu converso sobre isso, e a gente fala muito mais sobre isso agora, porque a gente faz questão, eu e a Mari, de conversar, foi isso que me conectou com ela, essa transparência, essa vulnerabilidade, falando sobre o tema, a gente impacta mais mulheres e mais jovens, e eu sempre falo isso, se você está na faixa dos 30, se você até um pouco antes, faz uma contagem, né? Tipo, um exame simples, antes de pensar em congelar óvulos, antes de pensar se você quer ou não ter filhos, se você fizer um exame de contagem de óvulos, você consegue saber, pelo menos, qual é a sua vida útil. Ah, então eu tenho 5 anos para decidir, e aí, de repente, você vai descobrir que você não tem 5 anos para decidir, você só tem 3, entendeu? Porque conversando nessas rodas e conversando com mais mulheres sobre isso, cada vez que a gente toca no assunto, a gente descobre mais dores, mais mulheres que passaram ou por perdas, ou que tem alguém conhecido, ou que tem alguém na família, ou que tem alguém que está acompanhando, que não, né, está tentando e ainda não consegue. E aí, um desses casos, eu me deparei com uma colega que com 33 anos ela começou a querer engravidar e aí não conseguia, foi fazer os exames e ela descobriu que ela não tinha mais óvulos, porque ela já tinha passado por uma menopausa precoce e ela nem tinha se tocado e tipo, já foi, agora não tem mais jeito, entendeu? Não tem mais jeito assim, dela ter o filho com o óvulo dela. Vamos, tipo, quais as alternativas? E ela não estava preparada psicologicamente para esse baque. Então, falar sobre isso gera outras N questões em volta disso, que é o que a gente, de repente, está se propondo aqui também com essa história. Eu me conectei com a Mari por conta disso, porque ela me contou, assim, bem, esse relato bem emocionado, e daí eu falei assim, não, eu faria isso. E daí, no mesmo dia, ela falou assim, não, você não pode falar isso para mim, você não pode falar para uma pessoa que está procurando uma barriga solidária, que você faria. Aí eu senti que o assunto era meio sério, né? Voltei 3 casas, aí eu fui conversar com um monte de gente, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi a Letícia, eu mandei mensagem, falei, Lê, tô assim, 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 você já acompanhou? Eu conversei com o médico, conversei com doulas, conversei com uma doula que passou por isso, né, que fez a barriga solidária para a irmã, conversei com, assim, passei 4 meses pesquisando, conversei com uma advogada especialista em gestação, e assim, eu vi vários relatos de outras pessoas para tomar essa decisão. Eu falei assim, gente, é uma coisa que eu posso fazer, que eu consigo fazer, e eu sinto que eu gostaria de fazer, né? E aí a gente foi, tipo, e também envolve minha família, né? Então, o Bruno, as meninas, as minhas filhas, eu conversei com eles também. E aí a gente disse sim para a Mari e para o Edson. E aí, desde então, foi um processo longo, né? Não sei, acho que vale a pena falar sobre o processo, porque eu não sabia que no Brasil poderia ser feito, né? Então, ter uma barriga solidária com uma relação sem vínculo sanguíneo é possível. Não é regularizado, mas também não é discriminado. Isso significa que lá onde a clínica que a Maria era atendida fez todo o processo, então eu fiz uma bateria de exames para comprovar que eu era saudável e apta a receber, mas muito mais também para provar que o processo dela já tinha percorrido todas as etapas necessárias para que ela tentasse, esgotasse todas as opções
e não estava só terceirizando algo que ela não queria fazer. Então, esses nossos processos foram para o Conselho de Ética de Medicina. O Conselho de Ética de Medicina, eles se reúnem a cada 3, 4 meses, assim, bem longo e moroso, né? Então, a gente ficou quase um ano aí administrando essa espera. E aí, no Natal do ano passado, né, Mar? Dia 23 de dezembro veio a... Não, eu vou até uma aspa aí, porque assim, a tentante passa um processo tão difícil e tão doloroso que você começa a criar, assim, você não quer criar expectativa. E aí o meu médico falou assim, Mari, olha, tem o seu presente de Natal, foi aprovado, depois de alguns meses, foi aprovado o seu presente de Natal. Eu, doutor, me desculpa, eu estou muito feliz, mas eu só vou ficar feliz quando a Tati estiver grávida. Aí ele, não, então quando ela tiver o neném, né, que é melhor. Aí, então, assim, pra gente que sofre muito, e é uma expectativa e frustração uma atrás da outra, a gente cria alguma barreira para não se frustrar, entendeu? Então, por exemplo, sem querer cortar a Thaís de novo, eu vou tentar amamentar, né? E aí eu falo, eu vou tentar amamentar. Por quê? Porque muitas mulheres que, inclusive, que gestam, não conseguem amamentar. E aí estou procurando uma ajuda para tentar amamentar. Mas se eu não conseguir, também existem outras formas de eu amamentar, e ok. Mas é uma cabeça que a tentante já cria para não criar expectativa e não se frustrar mais uma vez, entendeu? Então, Sim. só E a Mari não acreditava. Cada pequena vitória era assim, ela comemorava, mas dava para ver que ela comemorava ali assim, até a página 2. Aí ela ficava, deu positivo, mas vamos ver se vinga. Ai, sabe, tipo, implantou, mas vamos ver se evolui. Era assim, sempre um pouquinho de pé atrás, literalmente. E aí dava para perceber o quão machucada ela estava e todo esse processo, quais as consequências disso, né? Não, com os 4 meses, né, tá? Você falou, Bastante. Mari, já deu certo. Já deu certo, tá tudo bem. Eu ainda tenho medo. É muito difícil. E assim, eu não sei, eu não consigo nem transmitir a minha felicidade. Às vezes eu falo assim, gente, tá acontecendo isso comigo mesmo? Porque, sabe, eu pedi tanto a Deus um filho, sabe? Então, às vezes eu penso, nossa, tá acontecendo isso comigo, né, tá? Às vezes eu tô dirigindo e começo a chorar, obrigada, meu Deus. Sério, eu não tenho mais o que agradecer. É tudo que eu mais queria na minha vida, de verdade. Eu relaciono muito a relação da Mari com uma relação de pai, né? Porque os homens, em toda a gestação, eles ficam olhando, né? Não é a transformação do corpo deles, não é eles que carregam o peso. Semana passada eu estava com dor na coluna. Não é eles, né, tipo, que ficam com dificuldade de amarrar o tênis, sabe? Umas coisas assim que você só, né, tipo, quem passa vai transformando, além da transformação psicológica, claro. E aí eu relaciono muito a relação da Mari com todo esse processo, porque ela pode amar, ela já pode, né, tipo, tocar na barriga, e aí ela fica esperando, ela tá aí esperando. É muito gostoso também de participar de tudo isso. E Deus sabe como eu pedi pra... Gente, eu sou muito ansiosa, muito. Eu falei, meu Deus, por favor, que eu não fique enchendo o saco da Thaís. Eu não estou fazendo, né, Thaís? Eu não fico. Como tá o Vitor? Tô tranquila. Né? Eu fico, deixa a Thaís falar. Muito bom, gente. Realmente é uma dualidade, né? Eu acredito, escutando vocês falarem, acho que deve ser uma experiência bem dual, assim, né? Dos dois lados. E só uma coisa que a Tá falou do baque, né? De às vezes quando a gente já descobre que não tem como, e já vem a culpa, né? Porque tem isso do que a Mari falou no início, nem toda mulher quer ser mãe, e às vezes a gente vai com isso até o final, tipo, não quero, não quero, não quero, e aí quando não dá, você fica assim, mas e se eu quisesse com 47, sabe? E eu acho que isso é um sentimento que rodeia todas as mulheres, assim, as que querem e as que não querem, porque até você ter a possibilidade,
né? Você ainda acha que tá num lugar de escolha, de eu não quero, tá tudo bem. Mas quando você recebe, né, a notícia de que realmente não vai dar, e aí também vem a culpa do porquê eu não quis antes, né? Ou será que eu realmente não vou querer nunca? Eu já ouvi relatos também desse tipo, né? De chegar e não dar, e aí, não sei, eu sempre não quis, mas agora que não dá de verdade, eu não sei se eu queria ou não. E acho que tudo tem a ver com o mercado, muito, muito relacionado à carreira, e a construção que a gente tem que ter, né? Até que a gente possa se sentir minimamente confortável para ser mãe. E é realmente um desafio. E aí eu queria só. A Tati até apontou uma coisa que eu ia perguntar, mas como fica isso dentro da relação com as pessoas, né? Com a família da Mari, com a família da Thaís, né? Você é casada, tem suas gêmeas e tem, com certeza, né? Isso gera muita dúvidas, né? Questionamentos, julgamentos em ambas as famílias. E aí, se vocês pudessem compartilhar um pouquinho de como está sendo esse desafio. Pode falar, tá, primeiro. Do meu lado, é assim, é muito, até às vezes é gratificante, e eu até às vezes me sinto incomodada de como as pessoas, sabe, me colocam num lugar muito especial, assim, sabe? Eu até me espanto, mas é gostoso de ver o impacto que a gente está gerando, né? Então, de todas as reações que eu já vi por aí, acho que 99% foram positivas, as que não foram negativas, de repente nem chegaram em mim, de alguma pessoa que esteja reprovando ou que não esteja gostando de tudo isso, mas a maioria do meu retorno aqui desse lado, pelo menos é de muito amor, de muita gratidão mesmo, né? Essa palavra é tão batida, mas assim, das pessoas falarem, você não sabe o quanto esse seu ato está impactando na vida de pessoas que estão falando sobre isso, que estão pensando sobre isso, ou então a partir de ouvir esses relatos, foi congelar óvulos, foi pensar sobre a gestação em geral. Então o impacto é muito, muito legal, assim, e tipo, eu tenho um amigo que quando eu contei essa reação, tem duas reações muito engraçadas. Tem um amigo que quando eu contei, ele começou a chorar, ele ficou muito emocionado, né? E aí ele falou, tá, queria ser sua amiga. Eu falei, mas a gente é amigo desde os 15 anos, eu não tô entendendo. E tipo, foi meio estranho, mas foi engraçado. E o outro foi quando a gente encontrou, eu e o Bruno, a gente encontrou o médico que indicou o médico que fez a vasectomia nele. Meu Deus! Aí o médico, ele olhou para minha barriga, percebeu que eu estava grávida e olhou para o Bruno e começou a fazer a conta mental de quando ele tinha, né, tipo, feito a vasectomia. Aí ele falou assim, não dá tempo. E aí, tipo, até a gente explicar, e depois ele voltou a respirar. Ele, nossa! Tipo, então tá bom. Né, Mari? No meu caso, não foi tão impactante, eu acho, para minha família, porque eu já sofro dessa questão há muito tempo, e como eu sempre falei muito abertamente da fertilização, porque assim, eu sempre acreditei que se está acontecendo isso comigo, tem algum propósito de Deus, tem algum um porquê, e eu sempre falei muito aberto da fertilização e da minha questão de ser mãe, da minha vontade, então a minha família sempre lutou muito junto comigo, assim, sabe? Sofreu, né? Então, acredito que quando eu tenha falado isso, tem aquele choquezinho, né? Nossa, que é uma coisa, é diferente, né? Ainda não acontece toda hora, né, gente? Alguém que faça barriga para outra pessoa. E aí, então, acredito que para minha família não tenha esse choque. Eu fiquei um pouco preocupada com as suas filhas, né, tá? Mas elas foram mais fofas, né? Elas então, são ótimas. Elas falaram assim, Criança posso falar, entende tá? mais que o adulto. Elas simplesmente falaram assim, contaram para a priminha, né? Falando, olha,
minha mamãe tá carregando o bebezinho para amiga que não pode ter neném, mas ele não vai ser seu primo, tá? Então, assim, a criança é tão desprovida né, de preconceito, de coisa, então foi bem tranquilo. E com as pessoas, eu sou muito aberta, eu não sei, eu sou ao contrário, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, entendeu? É engraçado só quando eu falo assim, que aí, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, né? Aham. Quantos meses você tá? 5. Aí a pessoa olha pra minha barriga, 5? Não, peraí, que eu vou te contar. Eu conto aí, né? Então, de uma forma ou outra, você acaba impactando muita gente, né? Que as pessoas realmente gostam de ouvir. Então, eu nunca tive, eu já tive assim, algumas pessoas que falam assim, alguns comentários assim, né? Pelo menos não vai mudar seu corpo. Mas assim, gente, isso para mim é muito pequeno e eu estou muito preparada para passar por isso, porque eu já passei muita coisa. Então, isso para mim não é nada. E por que as pessoas falam isso? Porque não entendem só. Não é que quer me agredir nem nada, entendeu? Que não entendem. Aí eu falo, não, mas isso é muito pequeno. Depois, né? Depois volta ao normal. Isso é muito pequeno. Eu não tive porque eu não consegui ter. Senão eu teria o Vitorzinho aqui chutando minha barriga, né? Tá, ele tá chutando um monte aí. Mas é isso, assim. Sim. As meninas estavam até falando na mesa antes dessa, né, sobre o quanto o corpo grávido é público e você mesmo não estando, né, gerando no próprio corpo, também é impactada pelos julgamentos que todo mundo acha, né, que a gente pediu algum tipo de opinião sobre aquilo que a gente nem comentou. É realmente um desafio social, assim, né? Muito. E mostrar para as pessoas que elas não precisam falar, simplesmente. Não precisa. Você não tem o que falar. Se você, sabe, eu acho que também parte de um lugar que a pessoa acha que ela tem que dar uma opinião. E às vezes não precisa, né? Tá tudo bem, eu não preciso dessa opinião. E aí, só lendo esse comentário aqui da Janaína, o que falta na saúde é o olhar humanizado, entender os argumentos, né, eu acho. Sofri maior agressão que se pode viver. Uma médica me disse, vai cuidar de neto, vai fazer serviço social, vá adotar. Eu tinha 45 anos. Também me arrepiei aqui e acho que falta muito, né, muito, muito, muito. Esse olhar, né, humanizado, que tá uma palavra batida, mas que olhe realmente aquele outro como um ser humano que tem muitos sentimentos, né? E aí, só pegando um gancho, não estava nem no roteiro, mas se vocês pudessem contar um pouquinho como foi a experiência com os médicos, né? Ou com as equipes, se vocês passaram por equipes que tiveram algum tipo de rejeição ou sentiram algum tipo de, né, de indiferença e aí precisaram trocar, ou como foi? Não tivemos, porque a gente já foi também no médico específico, né? Que a Tá já conhece tudo. O meu médico já está acostumado a passar por isso. O que a gente, na verdade, vai ter, né? Que talvez seja um desafio, eu vou até o hospital que a gente vai ter para tentar entender como a gente vai tentar um parto humanizado e normal, para tentar entender se todos, porque aí, gente, todo mundo tem que entrar na sala, né? Eu, meu marido, o marido dela. Então a gente tem que entender até que ponto isso pode se efetivar, né? Eu acho que é mais isso, né, Tá? Vou falar um pouquinho da minha parte, né, da minha experiência, um pouquinho com a clínica de fertilização, e aí pode ser um pouquinho polêmico, mas vou trazer aqui. A clínica de fertilização encara muito a barriga solidária, no caso, como uma fornecedora. Foi assim, pelo menos, que eu me sentia, né? Tipo, uma prestadora de serviço para aquele casal que está lá tentando engravidar ou nessa jornada. Então, a Mari é a cliente principal deles, é a estrela, eles têm tapete vermelho e tal, não sei o quê. E eu sou, tipo, a prestadora de serviço dela,
né? Foi assim que eu me senti em várias horas, né? Então, tiveram alguns episódios que eu fazia uma pergunta, ou que eu mandava um e-mail, mandava uma mensagem que eu tinha uma dúvida sobre. Eu não passei por tratamento de fertilização, mas eu tive que tomar alguns medicamentos durante o processo para eles acompanharem o meu ciclo e fazer a FIV, né, tipo, no momento certo. Então, uma ou duas dúvidas, às vezes eu perguntava, e aí eles não respondiam para mim, né? Porque eu não sou a cliente, porque eu não sou a pessoa contratante deles, e eles respondiam para a Mari. Aí, às vezes, tipo, ficava uma triangulação, assim, desnecessária. Achei isso tudo muito estranho, né? Porque, tipo, eu tava lá porque eu queria, né? Porque, tipo, a gente chegou num acordo, porque a gente, né, tipo, se conectou, porque eu me ofereci, mas eles me tratavam como se fosse, tipo, sabe, a entregadora aqui que veio trazer o bebê. A cegonha, né? Basicamente isso. Eu vi aqui que fizeram uma pergunta sobre qual o exame que faz, e foi na hora que a Mari estava contando do exame que ela fez eu acho que você chegou a falar o nome, só que eu não decorei. Não, o exame dos óvulos, que a Tá comentou, Acho que é esse. é o antimuleriano. É muito importante fazer esse exame. Muito importante, que é o que a Thaís falou. Você tem que investigar só para saber o seu tempo. E a gente não adianta romantizar isso. A gente tem o tempo, entendeu? É uma vida útil que veio já preparada. Eu posso esperar? Eu posso ou não? Se eu não posso e quero ser mãe, vou congelar meu óvulo. E uma coisa que você falou muito, Lê, é a questão assim, às vezes, não é nem só a questão da carreira, às vezes a maternidade não acendeu ainda para a mulher. Porque assim, depois, ela não se sente ainda preparada. Só que, infelizmente, a gente tem prazo. Então, assim, eu acho que o nosso objetivo hoje, né, é tentar evitar com que as mulheres cheguem até nesse nosso processo. Não tem que passar por isso. Você não tem que passar por isso, entendeu? Mas você tem que estar atenta ao tempo. Não se agarre às exceções. Não é porque a sua vizinha engravidou com 42, 45 que você vai engravidar também. Pode ser que sim, mas você vai querer arriscar, né? Então é sobre isso. Obrigada, gente. E, bom, acho que a gente conseguiu trazer aqui um breve resumo, né, de uma história de muitos anos. Quero muito agradecer as duas pela disponibilidade. Mari, que está viajando e conseguiu esse tempinho para falar aqui com a gente. E podem deixar aí os contatos, as redes, caso vocês queiram divulgar, né, para as pessoas também poderem seguir, acompanhar vocês. E deixar uma mensagem final. Não sei se vocês querem deixar aí uma frase, uma indicação de leitura ou alguma coisa que possa ajudar quem está passando também por esse processo, algum livro que você tenha lido, né, um canal que você tenha assistido bastante, e para a gente continuar nessa busca de acolher e ajudar as tentantes que estão e continuarão vendo esse vídeo, né, porque ele vai ficar aí gravado. Bem, eu posso começar, então, se vocês quiserem me seguir, é Mariane Bittencourt, Chimil, se as meninas puderem compartilhar aí, que é bem grande, né? E assim, assim, eu já falei tudo, né? Assim, o meu objetivo, o que eu quero com isso? Eu quero atingir o maior número de mulheres para que não tenha que passar sobre isso e fazer com que a mulher se atente mais cedo para isso, porque na verdade quem deveria estar tentando, por exemplo, a gente viu um comentário aí de uma pessoa falando que a médica teve um preconceito, né? Na verdade, o papel dela deveria ter sido lá atrás de falar quantos anos você tem, você já está pensando em engravidar? Se não, vamos congelar seus óvulos, né? Então, assim, mulheres, vocês não têm que ser mãe. A sociedade não tem que impor isso para vocês, mas se vocês quiserem ou pensarem em ter, se atentem mais cedo, façam os exames, não precisem sofrer, não precisam chegar à barriga solidária. Mas se forem chegar, no Brasil é legalizado e
e que um anjo apareça na vida de vocês, como apareceu na minha, para eu ter o meu tão sonhado Vitor. Obrigada, Mari, de verdade. Obrigada pelo relato, pela disponibilidade e por contar tão sinceramente, né, a sua história. Eu queria só falar assim que as mulheres elas não precisam passar por tudo sozinhas, né? Se tem uma coisa que eu aprendi em toda essa jornada assim, tem aquele mito de tipo, eu engravidei e aí só depois de 12 semanas eu vou abrir, porque se vai que não vinga, que não, depois não passa. Tipo, vamos parar para pensar, né? Que estrutura de sociedade colocou isso na nossa cabeça? Por que a gente só vai compartilhar esse momento tão precioso só depois, né, de 12 semanas? Porque se no meio do caminho acontecer alguma coisa, quem vai estar lá para te abraçar, para te acolher, né? Pelo menos assim, a sua rede mais perto, fale, ou então fale abertamente, né? Se você fala, o mundo pode ser mais gentil do que a gente imagina que vai ser. E se você se expõe, se você, tipo, coloca, tá bom, não precisa colocar nas redes sociais, não precisa sair por aí contando para todo mundo, mas que tenha uma pessoa do seu lado, né, que seja esse porto seguro para te ouvir, te acolher, né, e não só, de repente, o companheiro, algum núcleo que vá e que sejam outras mulheres para olhar para você e que possam te acolher nesse momento, porque é uma jornada muito longa, né, entre você pensar, entre você decidir, entre você fazer todo essa contagem de óvulos ou não, essas tentativas e os índices de pessoas que perdem no meio do caminho é muito alto e a gente também não fala sobre isso, né? Então, sejam mais abertas, porque eu acho que o que nos conectou, né, novamente, o que nos conectou foi a vulnerabilidade, foi abrir essa história. Então, de repente, tem pessoas que estão passando por momentos muito parecidos ao seu lado, e aí você pode ajudar. É sobre isso, gente. É só mais um adendo. Muitas mulheres passam por isso. Muitas. Então, às vezes, a mulher do seu lado está passando. Eu sei que é uma situação difícil. Eu sei porque eu passei na pele. É uma situação que se sente impotente, se sente fracassada. Mas, às vezes, a pessoa do seu lado, que está passando pela mesma coisa, só de você se conectar com ela, criar essa rede de apoio, já é uma força. Só de você ver que você não está passando por isso sozinha, já é uma força, entendeu? Então, repense. Se, é isso que a Thaís falou, não precisa colocar na mídia. Mas converse, fale mais. Você, só de falar, você não vai guardar esse sofrimento só para você. É um sofrimento muito grande, muito. Não guarde para você. Né? É sobre isso. Muito bom, gente. Obrigada novamente. Não canso de agradecer. Também deixo as portas abertas, né, para caso queiram voltar, a gente falar mais disso, contar mais detalhes. Acho que o tema é muito necessário, é muito importante e é o que a Mari falou, né? Muitas mulheres passam por isso. E a gente não sabe se seremos as próximas, se a nossa irmã, amiga, prima. Então é sempre bom a gente também aprender sobre a temática e se em algum momento a gente precisar ser rede de apoio ou procurar rede de apoio, a gente ter um lugar de referência, né, para procurar. E aí quero lembrar que aqui na Gestar a gente tem as profissionais parceiras que atuam como tentantes, psicólogas, nutricionistas, educadoras físicas, fisioterapeutas. Então, todo mundo que possa, né, também servir como essa rede de apoio profissional. E para você conhecer um pouquinho, é só você acessar gestar.com.br. E a gente está chegando no final. Quero muito, muito agradecer. E vou dar os últimos recadinhos que, para quem, né, gostou da mesa 1 e também esteve aqui ontem, aqui no QR Code você consegue acessar mais informações sobre as profissionais e a gente convida vocês, né, a lerem o QR Code ou clicarem no comentário que está fixado. E a gente espera vocês amanhã. Temos mais 2 mesas, é o último dia de jornada. E amanhã a gente vai falar dos desafios de amamentação e sobrecarga materna e também da depressão pós-parto e como a gente consegue identificar, né, quais são
os principais sinais que rodeiam essa enfermidade, infelizmente. E até amanhã, espero de verdade que tenham sido momentos muito importantes e emocionantes, e pra gente é sempre muito especial contar com a participação de vocês. Beijos, boa noite. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada a todo mundo.